que algumas pessoas oram durante anos, décadas até, esperando que algo mude, vivendo em esperança frustrada, enquanto outras, quando finalmente compreendem um único princípio bíblico revelado por Florence Scovel Shinn, começam imediatamente a viver como se a promessa já tivesse descido do céu diretamente para suas mãos? Florence Scovel Shinn, a mestra espiritual que desvendou os códigos ocultos da manifestação bíblica, dizia algo que confrontava e libertava ao mesmo tempo. O maior erro espiritual de muitos cristãos sinceros não é falta de fé em Deus, é fé mal posicionada no tempo. Deixe-me explicar o que isso significa. Essas pessoas acreditam firmemente que Deus pode fazer milagres. Creem que Deus é poderoso, onipotente, capaz de tudo. Mas existe uma falha crítica em sua fé. Elas não acreditam que já receberam. Elas sempre colocam a manifestação no futuro distante, no um dia, no quando Deus quiser, no se for da vontade dele. E é exatamente aqui, neste ponto crucial de compreensão, que Hebreus 11:1 rompe séculos de confusão espiritual, décadas de orações não respondidas, gerações de cristianismo impotente. Nos próximos minutos transformadores, você vai descobrir o princípio espiritual revolucionário de Hebreus 11:1, que Florence Scovel Shinn chamava de a chave mestra para viver como se o milagre já fosse realidade consumada. Um princípio aparentemente simples, mas tão profundamente poderoso que pode transformar radicalmente a forma como você ora, como declara, como caminha e como manifesta, mesmo que você já tenha tentado absolutamente tudo e nada tenha mudado até este momento. Prepare seu espírito. O portal da manifestação consciente se abre agora. O momento definitivo de Florence. Nova York, inverno rigoroso de 1928. O vento gelado cortava as ruas como lâminas invisíveis enquanto Florence Scovel Shinn caminhava com sua Bíblia desgastada, apertada contra o peito, protegendo-a do frio penetrante. As pessoas ao redor pareciam literalmente carregar o peso esmagador da grande depressão que se aproximava. Contas intermináveis atrasadas, portas de oportunidade violentamente fechadas, sonhos completamente engavetados, esperanças sistematicamente destruídas. Mas Florence caminhava com uma leveza inexplicável, uma paz que desafiava as circunstâncias. Ela havia lido algo naquela manhã fria, algo que literalmente queimou em seu espírito como fogo purificador. Ao abrir Hebreus capítulo 11 em sua modesta sala, seus olhos pousaram na frase que mudaria completamente o que ela ensinaria pelo resto de sua vida influente. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Florence parou, releu e releu novamente. Dessa vez algo se rompeu dentro dela. Certeza. Não esperança frágil e tímida, convicção, não oração desesperada e suplicante, certeza, não talvez, não quem sabe, não um dia. Florence entendeu naquele momento sagrado de revelação que Jesus nunca ensinou a fé como ferramenta para pedir indefinidamente. Jesus ensinou a fé como autoridade para receber antes mesmo de ver. E talvez, apenas talvez, isso explique perfeitamente a dor profunda que você carrega silenciosamente hoje. Você ora sinceramente, você jejua com disciplina, você lê a Bíblia fielmente, você clama com lágrimas genuínas, mas no fundo, em algum lugar profundo e escondido do seu coração, uma parte teimosa de você ainda espera ansiosamente por um sinal visível. Ainda duvida sutilmente, ainda acredita que a promessa virá algum dia no futuro. E é exatamente isso, essa postura de espera passiva, que silenciosamente bloqueia, obstrui e paralisa a manifestação espiritual que Deus já liberou completamente no reino invisível. A experiência pessoal que validou o princípio.
Naquela mesma temporada difícil em que Florence caminhava pelas ruas congeladas de Nova York com a Bíblia junto ao peito, sua realidade externa, humanamente falando, não refletia nada de abundância ou prosperidade. As contas de aluguel chegavam implacáveis. Alguns alunos de suas aulas de arte desistiam mensalmente. Clientes atrasavam pagamentos sem aviso. O dinheiro rareava perigosamente. Ela amava a Deus profundamente, cria em Jesus completamente, lia os salmos diariamente com devoção, mas havia uma pergunta silenciosa e dolorosa dentro dela. Se o Senhor prometeu fidelidade e provisão, por que tantas coisas ainda não se manifestam visivelmente? Numa noite particularmente exausta, quando o cansaço físico se misturava com dúvida emocional, ela se sentou à sua pequena mesa de madeira, apagou deliberadamente todas as distrações e abriu novamente a carta aos Hebreus. Seus olhos pousaram mais uma vez na frase que ela já tinha lido literalmente centenas de vezes antes, mas naquela hora específica, sob aquela angústia particular, as palavras pareceram acender em fogo espiritual. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas dessa vez crucial, ela não leu como definição teológica abstrata para ser decorada. Ela leu como instrução prática divina para ser vivida imediatamente. Certeza do que se espera, não esperança vaga que talvez aconteça. Convicção do que não se vê, não dúvida mascarada de humildade. Florence entendeu com clareza cristalina. Não era apenas acreditar teoricamente que Deus poderia mudar algo eventualmente. Era posicionar-se internamente, aqui e agora, como quem já recebeu aquilo que Deus prometeu definitivamente. Era viver, pensar, falar e agir como se a resposta já tivesse saído do trono celestial, como se já estivesse em trânsito, como se já fosse posse confirmada, mesmo que os olhos físicos ainda não enxergassem absolutamente nada de mudança. O experimento de fé que mudou tudo. Florence fechou os olhos e fez uma oração simples, quase sussurrada, mas carregada de autoridade espiritual. Senhor, eu não quero mais apenas falar teoricamente sobre fé como conceito religioso. Eu quero viver a fé exatamente como a tua palavra descreve em Hebreus 1:1. Eu escolho agora me posicionar como quem já recebeu. Então ela fez algo extraordinário que ela mesma contaria depois com detalhes aos seus alunos mais próximos, algo que se tornaria o fundamento de todo o seu ensino sobre manifestação consciente. Ela pegou uma conta de aluguel vencida que estava pesadamente sobre a mesa, colocou-a deliberadamente em cima da Bíblia aberta, exatamente em Hebreus 1:1, e declarou, não em tom de súplica desesperada, mas como decreto sagrado alinhado à promessa divina. Pai Celestial, pela fé ativa de Hebreus 1:1, eu já recebi a provisão completa para esta necessidade específica. Eu não sei como virá, eu não sei quando exatamente, mas eu sei com absoluta certeza que a tua palavra é verdade imutável. Eu escolho conscientemente crer e viver como se já estivesse completamente resolvido. Está feito. Naquela noite silenciosa, nada visivelmente mágico aconteceu. O envelope continuou ali fisicamente, os números não mudaram, mas algo profundo, algo invisível, mas poderosamente real, mudou dentro dela. A atmosfera do coração se transformou completamente. A angústia sufocante deu lugar a uma paz inexplicável, uma paz que ultrapassa todo o entendimento, exatamente como Filipenses 4:7 descreve. 3 dias depois, uma oportunidade completamente inesperada de trabalho ilustrativo surgiu de um antigo contato que ela nem lembrava mais, exatamente no valor preciso que ela precisava para cobrir a conta. Florence entendeu imediatamente. Não era coincidência casual, era o princípio espiritual de Hebreus 1:1 operando em perfeita harmonia com leis divinas invisíveis. O erro fatal que bloqueia a manifestação. A partir daquela experiência transformadora, Florence Scovel Shinn começou a ensinar algo radicalmente diferente do cristianismo tradicional e passivo de sua época.
Ela ensinava que a fé bíblica verdadeira não é apenas crer passivamente que Deus existe em algum lugar distante ou que Ele pode eventualmente agir algum dia no futuro incerto. A fé bíblica autêntica, segundo Hebreus 11:1, é uma postura espiritual ativa e consciente. É você deliberadamente se alinhando no presente com aquilo que Deus já disse e já estabeleceu. É você vivendo em gratidão antecipada como se já fosse realidade. É você declarando a palavra como verdade presente e consumada, mesmo antes de ver qualquer evidência física. Florence conectava Hebreus 11:1 diretamente com o que Jesus ensinou em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será assim convosco. Observe com atenção cirúrgica o tempo verbal que Jesus escolheu usar. Crede que o recebestes, não crede que ireis receber algum dia no futuro incerto. Florence martelava esse ponto incessantemente. Este é o código esquecido, deliberadamente escondido ou mal compreendido da manifestação bíblica. Crer e viver aqui e agora como se já fosse absolutamente seu, porque no reino espiritual, Deus já liberou completamente. Ela também conectava Hebreus 11:1 com o que Paulo escreveu sobre Abraão em Romanos 4:17. Deus chama à existência as coisas que não existem. Abraão foi considerado universalmente o pai da fé genuína, não porque viu primeiro os resultados físicos, mas porque andou, falou e se comportou consistentemente como pai de muitas nações quando ainda não havia sequer um único filho nos seus braços envelhecidos. Florence explicava: isso é fé segundo as leis divinas estabelecidas. O coração se posiciona espiritualmente antes da circunstância mudar fisicamente. A fé é o contrato assinado e selado no céu. A manifestação visível é apenas a entrega material na terra. Os 3 mitos destrutivos que Florence desmascarava. Mito número 1. Eu só posso realmente crer depois que começo a ver algum sinal tangível. Florence respondia com firmeza. Mas Hebreus 11:1 diz exatamente o contrário absoluto. Fé é convicção de fatos que não se veem. Se você só descansa e crê depois de ver evidências físicas, isso não é fé bíblica, é mera constatação física. A lei divina da colheita espiritual funciona assim. Você planta a confiança primeiro, invisível, para depois ver o fruto visível. Mito número 2. Gratidão antecipada antes da manifestação é ilusão perigosa ou presunção. Florence respondia: Marcos 11:24 é Jesus pessoalmente nos ensinando a crer que já recebemos antes de ver. A gratidão antecipada não é teatro religioso nem auto-engano psicológico. É alinhamento consciente com a realidade espiritual superior. É você declarando com autoridade: não vejo ainda fisicamente, mas sei espiritualmente em quem tenho crido e do que ele é capaz. Mito número 3. Esperar no Senhor significa ficar completamente parado, resignado, sofrendo passivamente até Deus decidir finalmente fazer algo. Florence respondia: biblicamente, absolutamente não. Esperar no Senhor, como Isaías 40:31 descreve claramente, é uma espera ativa, não passiva. É renovar forças constantemente. É continuar caminhando com propósito. É tomar decisões alinhadas à promessa. É agir consistentemente como quem crê que Deus está guiando cada passo específico. Fé nunca exclui ação. Fé inspira e direciona a ação correta. O decreto revolucionário de Florence. Quando Florence falava sobre viver como se já tivesse recebido, ela não estava inventando filosofia nova da mente ou criando doutrina estranha. Ela estava simplesmente traduzindo para a vida prática e cotidiana o que Hebreus 11:1 sempre disse claramente. Era como se ela pegasse esse versículo sagrado, colocasse debaixo de uma lupa espiritual de alta precisão e dissesse com autoridade:
Isso não foi escrito para decorar e emoldurar em parede de igreja. Foi escrito para ser vivido intensamente na segunda-feira de manhã, no boleto vencido, na consulta médica assustadora, na conversa difícil e necessária, na decisão financeira crítica, no sonho que parece humanamente impossível. Florence desenvolveu um decreto específico baseado diretamente em Hebreus 11:1 e Marcos 11:24. Eu agradeço porque pela fé eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Vamos decodificar cada elemento desse decreto poderoso. Eu agradeço. Quando você inicia com gratidão genuína, você automaticamente muda sua posição espiritual de mendicância para a herança. Não está pedindo desesperadamente, está reconhecendo com certeza. A Bíblia ordena isso claramente. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão é a chave mestra que abre a porta trancada da manifestação. Porque pela fé, isso deixa cristalino que a manifestação não nasce de emoção flutuante ou sentimento temporário, mas da decisão consciente baseada na palavra. Fé não é sensação, é convicção fundamentada. Fé não é euforia passageira, é escolha espiritual firme. Hebreus 11:1 não descreve fé como sentimento subjetivo, mas como certeza objetiva e convicção inabalável. Eu já recebi. Esta é a parte nuclear que ativa o código espiritual profundo que Florence explicava. Aqui você se alinha perfeitamente à ordem direta de Jesus em Marcos 11:24. Tempo verbal passado consumado. Por quê? Porque diante de Deus, operando em eternidade, tudo já está completamente concluído no mundo espiritual antes de aparecer fisicamente na terra temporal. Aquilo que Deus prometeu. Aqui está o fundamento inabalável de autoridade. Você não está decretando sua vontade egoísta, nem inventando desejos carnais. Você está apenas se alinhando humildemente ao que Deus já prometeu explicitamente na palavra escrita. Se Deus disse, então é absolutamente seguro declarar. Se Deus prometeu, é completamente legítimo receber pela fé. Como aplicar o decreto na prática diária? Florence ensinava um protocolo específico de 7 dias para impregnar completamente o subconsciente com essa nova postura de fé. Manhã, primeiros 5 minutos ao acordar. Antes de pegar o celular ou checar mensagens, sente-se ereto na cama. Coloque a mão sobre o coração fisicamente. Respire profundamente 3 vezes, acalmando todo o sistema nervoso. Declare em voz audível: eu agradeço porque pela fé eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Visualize-se já vivendo com a manifestação completa. Sinta genuinamente a emoção de gratidão e alívio. Diga simplesmente: está feito, Pai. Amém. Durante o dia, toda vez que dúvida surgir, Florence ensinava a lei da substituição imediata. Quando o pensamento de falta ou medo aparecer, não lute violentamente contra ele. Simplesmente substitua instantaneamente. Eu nego essa aparência de falta. Pela fé em Hebreus 11:1, eu já recebi a provisão de Deus. Está consumado. Noite. Últimos 5 minutos antes de dormir. Deitado confortavelmente, olhos fechados, visualize seu desejo ou necessidade escrito claramente. Veja um grande carimbo vermelho, recebido, manifestado. Sinta profundamente o alívio e gratidão. Adormeça repetindo: pela fé, já recebi, está feito. Florence garantia: quem pratica esse protocolo com fé genuína por 7 dias consecutivos experimentará mudanças, primeiro internas, paz inexplicável, depois externas, oportunidades, ideias, portas abertas. Casos documentados por Florence. Florence mantinha registros detalhados de transformações reais. Caso 1. A professora sem esperança.
Margaret, 38 anos, professora cristã devota, estava há 9 meses tentando pagar dívidas escolares esmagadoras. Orava diariamente, mas sempre com desespero e falta. Após aprender o princípio de Hebreus 11:1 com Florence, ela mudou radicalmente sua abordagem. Começou a decretar todas as manhãs: eu agradeço porque pela fé eu já recebi a provisão completa para essas dívidas. Em 12 dias, um programa de perdão de dívidas estudantis que ela nem sabia que existia, apareceu através de um colega. Cobriu 85% da dívida. Caso 2. O empresário falido. Thomas, 52 anos, tinha perdido completamente seu negócio de 20 anos durante crise econômica. Estava devastado, deprimido, sem esperança. Florence o ensinou a parar de ver-se como falido e começar a ver-se como empresário temporariamente em reposicionamento. Ele praticou o decreto diário com disciplina militar. Em 3 semanas, um antigo cliente ofereceu sociedade em novo empreendimento, algo que jamais teria acontecido se ele continuasse na energia de falência e derrota. Caso 3. A mãe desesperada. Sarah, 44 anos, filho único com doença grave, médicos sem respostas definitivas. Ela orava com lágrimas, mas também com terror paralisante. Florence ensinou: pare de orar pedindo cura futura. Comece a agradecer pela cura já liberada espiritualmente. Sarah praticou gratidão antecipada diariamente. Em 6 semanas, novos exames mostraram melhora inexplicável. Médicos usaram a palavra remissão espontânea. Sarah sabia, era Hebreus 11:1 em operação. A chave final de Florence Scovel Shinn. Nos entregou uma verdade libertadora que o cristianismo tradicional muitas vezes obscurece. Você não foi criado para viver mendigando bênçãos de um Deus distante e relutante. Você foi criado para viver como herdeiro consciente de promessas já liberadas. Hebreus 11:1 não é versículo decorativo, é código de ativação espiritual. Quando você entende e vive esse princípio, 3 coisas acontecem instantaneamente. Sua oração muda, de súplica desesperada para declaração de fé. Sua postura muda, de espera passiva para ação alinhada. Sua energia muda, de falta para abundância antecipada. E quando sua energia muda, o universo material não tem escolha senão reorganizar-se para refletir sua nova frequência espiritual. Seu decreto de ativação agora. Antes de sair deste vídeo, faça algo que sela espiritualmente tudo que você ouviu. Vá aos comentários imediatamente e escreva com consciência plena: pela fé de Hebreus 11:1, eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Meu coração descansa em certeza. Está consumado. Quando você escreve isso publicamente, você não está apenas comentando, você está declarando ao céu e à terra que sua posição espiritual mudou definitivamente. Inscreva-se agora neste canal para dominar completamente os ensinamentos revolucionários de Florence Scovel Shinn, que transformaram milhares de vidas. Compartilhe urgentemente com alguém que está preso em oração sem resultado. Você pode ser o instrumento da revelação que muda tudo. A fé de Hebreus 11:1 já habita dentro de você. Agora é apenas questão de ativar, praticar e testemunhar. O que Deus prometeu já é seu. Caminhe como dono disso. Está feito. Amém.